Bem, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos reagir aqui ao Marcos Feliciano falando um monte de abobrinhas, tá? Lá na Câmara, tentando lacrar e defender o indefensável. Chamou aí acho que o Anderson Torres de herói, e de herói não tem nada. E eu vou falar pra você, eu não tô aqui pra iludir ninguém, não, tá? E já vou logo falando de cara. O Marcos Feliciano é uma vergonha para o povo brasileiro, principalmente envergonha, né, o povo evangélico e causa transtorno e constrangimento, tá? E para o gado que tá aí ensandecido quando eu falo em relação ao Marcos Feliciano, veja o vídeo com seus próprios olhos e ouça as bobagens que ele falou. Que for, quem em sã consciência acredita nisso? Quem? E ainda pior, propagar, ensinar, doutrinar, quem? Se não uma pessoa com gravíssimos e sérios problemas. Então, essa pessoa que ele tá falando aqui, ele tá dizendo em relação a ele mesmo, tá? É um cara que há um tempo atrás aí, eu sou do tempo evangélico aí, aonde, né, esse senhor aí ficava falando contra brincos, contra mulher não cortar cabelo e dentre um monte de outras coisas. Depois, com o passar do tempo, quando ele entrou na política e enriqueceu nas costas do povo, de modo geral, ele começou aí, ó, como é que tá o cabelo dele. Então, é um cara que, na minha visão, não tem respeito para com o povo, principalmente com o povo evangélico. Eu não vou aqui mentir pra você, você pode ter certeza que não vou ficar aqui enganando você. E ele, o Marcos Feliciano, dentre outros, são aquelas pessoas que causam prejuízo e envergonham, tá, o nome do evangelho. Na minha visão, ou pelo menos tentam envergonhar, porque ele, no lugar de pastor, deveria estar lutando pelas almas e não tentando condenar e lacrar e enriquecer nas custas do povo. Em sua formação psicológica, brasileiros que me assistem agora, irmãos, pais, mães responsáveis. Já disse aqui, né, ele disse, chamando o pessoal de irmão, se é irmão, ele é um Caim. Porque ele viu o Bolsonaro, de certo modo, causando transtorno, constrangimento, queimando diretamente ou indiretamente a Amazônia, ficou ao lado de Eduardo Cunha e, dentre outras coisas, deveria ter vergonha ao dizer, a colocar, a misturar a religião com a política. Essa que é a verdade, tá? Imagina esse cara causando constrangimento, transtorno. E aí você vai falar assim, mas não pode falar assim do meu Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, deixa eu falar pra você, do pastor Feliciano, tá? Quantas pessoas com esse discurso aí ele já converteu ou pelo menos levou à igreja? Quantas pessoas esse cara já pregou? Na realidade, a gente prega com atitude, tá? E não especificamente com fala. E como ele não tem atitude, ele fica aí só no gogó, tá? É uma vergonha. Conservadores, profissionais liberais, empresários que estão vendo tudo ir à sua volta, parlamentares do bem que ainda resistem, presidente dessa CPMI, do Senado, da Câmara, do STF, nós deixaremos tudo que os nossos pais construíram escambar para o inferno. E ele deixou, porque ele viu o Bolsonaro, de certo modo, não trazendo a vacina, o Bolsonaro destruindo as empresas, ele não teve a capacidade, não foi um atalaia como outros profetas, o profeta Natan e dentre tantos outros, até mesmo o profeta lá, que se recusou a pegar o ouro do comandante lá, o Naamã, né, que era general de guerra, falou assim, eu não preciso do seu ouro, na minha casa você não entra, fica do lado de fora e vai lá, mergulhe 7 vezes. Ele não teve o peito de chegar e falar assim, Bolsonaro, você está errado, você tem que tratar do povo brasileiro, você tem que cuidar do povo brasileiro. Ele simplesmente, como um covarde, viu o Bolsonaro atacando o povo brasileiro e ele deveria fazer o mesmo o que o rei Davi fez. Na hora lá que o urso, o leão veio atacar as ovelhas, Davi foi lá e encarou de frente, partiu para cima. A minha chateação, indignação em relação ao Marcos Feliciano, porque ele deveria representar literalmente o povo evangélico, só que ele não representa, ele não age como tal. Davi encarou um leão de peito aberto e conseguiu vencer. Ele, quando viu o leão, Bolsonaro, o urso Bolsonaro se escondeu atrás das ovelhas e viu Bolsonaro fazer um estrago, uma verdadeira barbaridade. Deixaremos tudo acabar desse jeito, sem fazermos nada. Nós vamos assistir isso passivamente. Nós vamos assistir, transformar essa CPMI aqui num caça às bruxas. Não é CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquisição. Nós queremos aqui saber quem cometeu de fato os crimes e não colocar sobre as pessoas pechas, como tem sido aqui dioturnamente.
Primeiro, que você nunca quis saber quem cometeu os crimes, porque você viu o Bolsonaro dando cloroquina, falando um monte de bobagem aí o tempo todo, e, no entanto, você se aliou a ele. Deveria, de certo modo, no mínimo, se abster. Eu não sou Bolsonaro, eu não sou fulano de tal, eu sou o povo que estou aqui representando. Cadê? Fez o quê? Qual foi o projeto que ele fez para as igrejas de modo geral? Qual foi o benefício que ele apresentou para o povo? Não fez nada. E agora tá aí só usando o nome, né, do cristianismo para se promover, porque não fez nada em favor dos menos favorecidos, em favor dos pobres, não fez nada em favor da viúva, não fez nada, só tomou o dinheiro do povo diretamente ou indiretamente. E não vem o gado aqui ensandecido dizer que eu que tô errado. Quem tá errado é ele, que tá utilizando o nome, utilizando a fé para ganhar a vida nas costas dos outros. Nós devemos ao nosso país uma palavra de respeito. Anderson, doutor Anderson, mais uma vez, meus respeitos. Qual é o respeito que ele teve, ele e o Bolsonaro, que ele se aliou ao Bolsonaro, ele se aliou ao que foi de pior aqui instaurado no país. O que é que ele fez para mudar a vida da nação? Qual foi o respeito que ele teve com o povo brasileiro, com as mais de 350 mil pessoas que não tiveram nem a chance de ter aí o seu direito à vacina? Qual foi? O que ele fez? Nada, pelo contrário. Lutou indiretamente ou foi omisso, desrespeitando a lei 10.406, foi negligente, foi imprudente, foi imperito. Se acovardou, é um covarde. O Marcos Feliciano é um covarde que deveria lutar pelo povo brasileiro, né? E outra, lutar por aqueles que ele disse que chama de irmão. Pelo contrário, se escondeu atrás, sabe? Se escondeu atrás das ovelhas e jogou ela diretamente pro lobo. E termino como comecei. É constrangedor ver Vossa Excelência sentado nessa cadeira. Um herói brasileiro. Um dia, se... Herói brasileiro, eu quero ver. Constrangedor vai ser quando mostrar. Porque a Polícia Federal já tem provas o suficiente para poder mostrar o envolvimento desse que tá aí com cara de coitado, ele, o outro lá, o Vasquez, né, da Polícia Rodoviária Federal, e dentre o outro lá que os caras chamam de piu-piu, que eu não vou nem mencionar, utilizar esse termo aqui, mas o Coronel Cid, a Polícia Federal já tem provas o suficiente. Eu quero ver, você que tá aí me atacando, você que diz que é o crente e tal, que não sei o que, tá aí de certo modo ensandecido. Eu quero ver quando ele for pego, né, que for revelado para todo o Brasil, toda essa lama, igual o profeta na mão. Eu quero ver se você vai ter a coragem de vir aqui no canal e me pedir desculpa. Por quê? É lógico, não foi o cara aqui de esquerda que veio fazer, foi os apaixonados pelo Marco Feliciano. Eu não tenho aqui idolatria com nenhum desses caras que dizem que são evangélicos, não. O meu respeito eu devo unicamente a uma pessoa, e todo mundo sabe quem é, espiritualmente falando. Não vou nem ficar aqui tocando no nome do Senhor para não dar motivo. Agora, eu não devo respeitar Marcos Feliciano, não, e dentre outras pessoas que está, de certo modo, tentando constranger o povo brasileiro. Precisava há muito tempo falar a verdade sobre esses caras aí, e esses, né, abutres da fé, que tentam aí, de certo modo, só galgar nas costas do povo. Agora, não vai falar assim, pô, Cláudio, você não deveria falar isso, eu não deveria falar o porquê. Eu não deveria falar por conta do Marcos Feliciano, que tá chamando um cara que, de certo modo, que viu Brasília pegar fogo, literalmente, e ele correu daqui e foi para os Estados Unidos. Eu não devo falar? Marcos Feliciano está errado, e ele que venha me desmentir, ou ele que venha fazer uma live e explicar mais sobre isso. Como é que ele chama um cara desse de herói? Herói de quê? O cara, de certo modo, gerou um prejuízo absurdo no Brasil, ele tá chamando esse cara de herói, e vai lá falar, dizer que vai pregar. Pregar como? Prega-se, a maneira que você tem de pregar é através do seu testemunho. E ele, qual testemunho que tem? Tá andando ao lado dessas pessoas. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. E outra, não só andar, que talvez ele até poderia andar e tentar mostrar, olha, esse não é o caminho. Mas e cadê? Cadê o Marcos Feliciano? Cadê a pregação do evangelho? Você que tá aqui, que veio me achacoalhar por conta que eu falei sobre ele, eu falei e falo. Marcos Feliciano não tem autoridade moral para poder estar falando de evangelho envolvido numa sujeira dessa daí, apoiando um cara desse aí. Ele poderia fazer um discurso, olha, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, sou contra o Bolsonaro, mas cadê? Mas não tem coragem, né? Vive aí, de certo modo, ganhando a vida nas costas dos outros e
de certo modo, conduzindo as pessoas, muitas vezes, para um algo que é muito ruim. Cadê que ele fala lá? Cadê que ele pagou algum advogado para tirar os caras que estão lá presos lá desde o dia 8 de janeiro? Ou seja, deve estar na casa dele rindo dos caras lá. Agora, se quiser falar, não fala assim do meu Marcos Feliciano, tudo bem. Tá certo, isso é problema seu. Agora, aqui no canal, eu vou falar a verdade, tá? Não vem com hipocrisia, não. E outra, eu já vou logo falar. Engana, sabe quem que esses caras enganam? Eles enganam aí com a Bíblia, coisa e tal. Engana quem não vai para a escola dominical, quem não pega a Bíblia para poder ler. Deixa de ser falso profeta, deixa de ser mentiroso, deixa de estar usando o nome da palavra de Deus para prejudicar um monte de gente. É mentiroso, é uma vergonha um cara desse, tá? Vamos lá. A história vai agir. E se não acontecer aqui, nesse plano, na eternidade, Deus vai tratar com cada um daqueles que foram cruéis. Vai tratar sim. E eu espero ardentemente que ele trate com gente hipócrita, com fariseu, que utiliza a fé para, de certo modo, constranger as pessoas. Jesus estava ao lado de pessoas que, muitas vezes, igual o próprio Zaqueu, ficou ao lado, ou pelo menos, né, amou aquelas pessoas que estavam estava ao lado. Agora, ficou extremamente chateado com os fariseus que enganavam, que usavam a fé, que pegava lá no templo, lá que queria vender até pombo, ganhando dinheiro em cima das costas das pessoas. É um verdadeiro absurdo. E maldosos com Vossa Excelência, com o Brasil e com o nosso futuro. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí ele achou aqui que lacrou. Agora, já disse e repito, engana. Quem não lê a Bíblia, quem não vai à escola dominical, aí engana. Porque o cara que lê a Bíblia, ele sabe muito bem diferenciar quem é um falso profeta e quem não é. Quem é um fariseu e quem não é. Essa aqui é a realidade. Gente, ó, isso aqui é um canal de política, é claro, direito e política. Agora, eu não vou aceitar gente vir utilizar a fé dos outros para tentar ganhar a vida, não. Vai dar um jeito de trabalhar, vai fazer uma outra coisa. Agora, ganhar a vida em cima das costas dos outros não vai de jeito nenhum. Se depender de mim, eu vou ficar falando aqui constantemente, tá? E ele, Marcos Feliciano, que se ajeite, como diz o caso do outro, que entre no plumo, como diz aí os pentecostais. Por quê? Se continuar desse jeito aqui, a gente vai desmascarar, seja aqui, seja em qualquer outro local, e vai surgir outras pessoas para, de certo modo, falar que o que ele está fazendo é errado. Essa aqui é a realidade. Tem que lutar pelo povo, tem que, de certo modo, agir como tal. Enfim, tá aí ele achando que ia lacrar e não vai lacrar não. E outra, bolsonarista ensandecido, gado ensandecido, tá pensando que eu tenho medo de vocês? Pelo contrário. Aqui eu vou simplesmente falar, tá? Essa que é a realidade. Pisou na bola aí para dizer que, que é evangélico. Que evangélico de quê? Que evangélico de quê? Viu muitas pessoas passando fome aí, tá? Quais são os primeiros mandamentos? Ama ao Senhor, é o primeiro de todos, e o outro ao próximo. Aonde ele tá amando quem aqui? Gente, é hipocrisia. Hipocrisia. É uma vergonha para o povo brasileiro esse cara. É uma vergonha para o povo brasileiro, tá? Não vai usar, a fé não vai usar, não.